Olá, pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre população, só que agora nós não vamos mais enfocar a questão da formação da população brasileira, mas como essa população está estruturada e distribuída por setores da economia. Vamos discutir temas como fecundidade, esperança de vida, né? Vamos falar de pirâmides etárias e mostrar como a população brasileira é dividida através dos setores da economia, setor primário, secundário e terciário. Então, a gente começa pontuando algumas questões e problematizando o tema, né, a partir da seguinte pergunta: quais são as tendências, né, demográficas verificadas na população brasileira? Então, uma das tendências que são apontadas no estudo sobre população brasileira é de que nós estamos envelhecendo, né, em termos populacionais. Nós somos um país de jovens ali nos anos 40, 50, e nós estamos agora com uma tendência de envelhecimento. E aí a gente pode defender o seguinte, que o Brasil hoje é um país de adultos, né, e que no futuro nós teremos um maior quantitativo de idosos na nossa população. Poderemos ter um patamar igual ao europeu, né, sendo constituído como um país de idosos. Tá? Então, essa é uma tendência, porque a gente vê uma queda nos índices de natalidade e de fecundidade. Então, há uma redução da fecundidade, né, que é o número de filhos que uma mulher pode ter em idade de procriar, e está havendo um aumento da expectativa de vida. Em todo lugar do mundo onde se observa a queda na fecundidade, um aumento da expectativa de vida, nós temos aí uma mudança demográfica, né? Nós temos um país que era um país de jovens e agora nós temos uma migração para um país de adultos e no futuro de idosos. E aí a gente levanta as seguintes perguntas: quais são as implicações econômicas e sociais, né, que essas mudanças geram? Nós já temos um quadro agravado em relação a isso. E a gente pergunta, por exemplo, os hospitais, o Sistema Único de Saúde, está preparado para dar atendimento aos idosos, já que eles, né, são vulneráveis do ponto de vista da saúde, né? A pandemia agora do coronavírus escancarou muitos problemas, né, que nós tínhamos aí, tanto no setor da saúde como da educação, no sentido de resguardar o direito das pessoas. E com os idosos em relação à saúde, né, tem toda uma preocupação, todo um atendimento, eles já estão inclusive tomando a terceira dose, porque o seu sistema imunológico é mais fragilizado, né? A resposta imune, ela demora um pouco mais e além disso, com o tempo, ela diminui. Então, há necessidade, por exemplo, de aplicação de doses extras. Mas no sistema de saúde a gente tem que ter a necessidade, por exemplo, de geriatras para cuidar dessa população, de maior tempo de internação, já que eles, por exemplo, demoram mais tempo para se recuperar nos hospitais. Então, quais são as mudanças no que diz respeito à economia, né? Em relação à geração de mão de obra, substituição de mão de obra, e os impactos sociais dessas mudanças demográficas de um país que passa de jovens a um país de adultos e que poderá no futuro ser um país de senis, de idosos, né? E como estão distribuídos os brasileiros por setores da economia e como se comporta o nosso IDH nesse cenário de mudança? É outra pergunta, né? Onde estão a maioria dos brasileiros? Estão na indústria, estão na agricultura, estão no setor de serviços, tá? E qual o cenário no nosso IDH projetado a partir dessas mudanças na estrutura da população brasileira? A gente lembra que esses dados são revelados a partir do censo demográfico, né? Que é o processo de contagem da população, que é realizado a cada 10 anos, ou deveria ser realizado a cada 10 anos, pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Com a realização do censo, nós temos um retrato fiel da população brasileira, no que diz respeito à distribuição por gênero, quanto são mulheres e homens, a faixa etária, a renda de cada um, a escolaridade, o acesso a serviços básicos como saúde, infraestrutura, dentre outros. Esse acesso a essas informações oportunizam, por exemplo, a classificação dos estados e municípios a partir do Índice de Desenvolvimento Humano. As mudanças na população, elas produzem também mudanças no IDH e na ocupação por setores, né, da economia, que é isso que nós vamos ver a partir de agora. Então, antes de falar sobre mudanças na economia, a gente precisa situar como é que está a estrutura da população brasileira.
né? Nós somos aí mais de 200 milhões de habitantes, né? O IBGE fez uma contagem recente, nós somos aproximadamente 213 milhões de brasileiros, pela projeção feita a partir dos dados de crescimento vegetativo que nós temos atualmente. E o que se verifica no Brasil, em termos de população, é que nós estamos experienciando, nesse momento, né, uma queda dos índices de fecundidade. Tá? O que é o índice de fecundidade? O índice de fecundidade é o índice que mede a capacidade que as mulheres têm em idade de procriar, de ter filhos. Tá? Eu coloquei aqui uma imagem que retrata bem isso. Olha, em 1960, o índice de fecundidade das mulheres, elas tinham em média 6 filhos. O que aconteceu a partir de 2020? Essa média caiu para 1,5. Então, o que a gente percebe paulatinamente nas últimas décadas? Houve uma queda nos índices de fecundidade. Houve uma queda nos índices de natalidade entre a população brasileira. E o que explica essa queda da fecundidade e em que ela reverbera em relação ao crescimento da nossa população? Se a fecundidade cai, né, bem como a mortalidade, né, tem uma diminuição, o que acontece com o crescimento vegetativo? O crescimento da população brasileira ele diminui. E aí, consequentemente, nós vamos tendo mais adultos no futuro, bem como idosos, tá? Então, quais são as razões na queda da fecundidade entre as mulheres no Brasil? Uma das razões explicadas para isso foi o incremento da urbanização. A gente lembra que nos últimos 50 anos a população brasileira deixou de ser rural e passou a ser urbana em virtude da migração do campo para a cidade, do êxodo rural, que nós discutimos aqui já, e também em face, né, de uma saída, né, de pessoas de pequenas cidades para as nossas regiões metropolitanas. Com essa urbanização, a gente tem todo um conjunto de ideias e custos maiores. Né? Quando as pessoas saem do meio rural, por exemplo, para o meio urbano, ter muitos filhos significa ter muitas despesas, ter muitas obrigações. E muitas vezes, hoje, a mulher e o homem têm que trabalhar, sair de casa. Com quem deixar os filhos? Se não tiver um sistema de proteção do Estado, isso fica muito difícil, que é algo que a gente vê no Brasil. Por exemplo, não tem creches para todas as mães que desejam deixar seus filhos estudando. Então, isso é um empecilho, né, a essa fecundidade. A mulher europeia, por exemplo, ela adia muito ela adia o casamento e adia a natalidade, principalmente a natalidade, por conta do seu ingresso no mercado de trabalho. Elas entendem que ter filhos dificulta essa ascensão profissional e a ascensão acadêmica, nos estudos também. Então, a urbanização ela gera esse efeito. Por quê? Porque nos meios de comunicação de massa, né, começa a ser difundido o padrão nuclear de família, composto pelo pai e pela mãe, um ou no máximo dois filhos. Isso influenciou muito durante décadas na queda na fecundidade no Brasil. Além disso, a gente citou aí a falta de estrutura do Estado para acolher, né, essas mulheres, para oportunizar essas crianças espaços como creches e escolas para que elas possam ficar o dia inteiro. Então, isso acaba contribuindo ou colaborando para a diminuição dos índices de fecundidade no país. O aumento da urbanização gera mais custos na criação de filhos, custos com escola, com lazer, com alimentação, dentre outros, né? Além da falta de ocupação dos pais, da falta de tempo, desculpa, dos pais de criá-los de modo adequado, né? Há aquela preocupação com quem eu vou deixar. Então, isso fez com que ao longo do tempo nós tivéssemos aí uma redução nos índices de fecundidade. Quando a população era rural, não, porque os pais trabalhavam no campo, né? No campo tem a concepção de que quanto mais filhos, mais ajuda, mais mão de obra para tocar a lavoura de arroz, feijão, café, açúcar. Então, como a sociedade foi mecanizando o campo e expulsando o homem, né, do campo para a cidade, nós tivemos aí uma substituição dessa mão de obra humana pela mecanização, e as pessoas que migraram para a cidade mudaram, né, o seu pensamento em relação a ter um grande número de filhos. Além desses fatos que eu citei, nós tivemos aí, a partir dos anos 50, 60, com o apoio de entidades internacionais, a difusão, e nacionais também, a difusão de métodos contraceptivos.
Difusão da pílula foi uma grande revolução para as mulheres, que elas puderam adiar essa ideia de ter filhos. O uso da camisinha, né, também contribuiu muito para a diminuição dos índices de fecundidade. Tá? Então, esses métodos contraceptivos, uso da pílula, camisinha, né, a realização de laqueadura de trompas, vasectomia, né, nos homens, por exemplo, promoveu uma queda, ajudou a promover uma queda nos índices de fecundidade. Nós temos observado também que quanto mais escolarizada é a população, maior acesso à cultura. Quanto mais acesso à cultura, menos filhos um casal tem, porque entende que ter muitos filhos significa ter muitos gastos, principalmente num país altamente capitalista e com pequenos investimentos em políticas públicas, como é o caso do Brasil. Então, muitos pensam antes de ter um filho, né, porque querem dar o melhor, um conforto a estes filhos, né? Precisam ter gastos muito elevados com educação, com saúde, com lazer, visto que o Estado brasileiro não oferece esses serviços para toda a população e da mesma forma e com a mesma qualidade. Então, com os maiores investimentos em educação, mais acesso das pessoas à escola, nós tivemos aí uma mudança também nesse perfil. Nas novas gerações passaram a diminuir o número de filhos por casal em virtude do acesso, né, a esses conhecimentos. Nós tivemos também a difusão do planejamento familiar nas unidades básicas de saúde, nos hospitais. As mulheres, ao terem filhos, são orientadas sobre esse tema em reuniões de associação de bairros. Então, o planejamento familiar foi bastante difundido no Brasil, principalmente a partir dos anos 70, né? Com o intuito, como uma política de governo, de Estado, com o intuito de diminuir aí os altos índices de fecundidade verificados no Brasil. Isso repercutiu, teve um impacto, né? Porque o acesso a essa informação promoveu ao longo de décadas a diminuição dos índices de fecundidade por mulher. E outra questão importantíssima é que hoje a mulher está acessando o mercado de trabalho. Quando ela acessa o mercado de trabalho, diferentemente de outras épocas, ela, né, adia o casamento e adia também a possibilidade de ter filhos. E a gente sabe que hoje, cada vez mais as mulheres buscam seus espaços no mercado de trabalho, elas não desejam ser mulheres do lar, pelo menos o que a maioria deseja é trabalhar, né, é ter a oportunidade de estudar. Então, o acesso da mulher ao mercado de trabalho promoveu ao longo do tempo a diminuição, né, dos índices de fecundidade, né? E é visto que nós temos todo um movimento que criou, que buscou, né, esses avanços para as mulheres como movimento feminista, que passou a atuar de forma decisiva a partir dos anos 70, influenciando as políticas públicas de geração de emprego e inserção da mulher no mercado de trabalho. E hoje a gente fala, inclusive, da equidade de gênero, né, que são as oportunidades iguais tanto para homens quanto para mulheres. Então, nesse sentido, a inserção no mercado de trabalho, a inserção da mulher na escola, né, entram como bandeiras dessa luta de equiparação de direitos. Isso acaba promovendo uma diminuição dos índices de fecundidade, porque boa parte das mulheres entendem que, se tiverem filhos de forma muito cedo, precoce, como era comum no passado, adiam-se os sonhos de uma vida acadêmica, né? Adiam-se os sonhos, podem ser adiados os sonhos de ingresso no mercado de trabalho. Então, aqui a gente mostra um gráfico sobre a evolução das taxas de fecundidade no país. Vejam que em 1940 tínhamos aí um número de 6 filhos por mulher, em média, né? Esses índices foram caindo, né, consideravelmente, sobretudo a partir dos anos 80, né? E aí a gente tem uma redução mais drástica dos índices de fecundidade. Em 2010, o censo observou que a taxa de fecundidade no país era de 1,9 filhos por mulher, quase 2 filhos por mulher. Então a gente passou de 6 para 2. E as projeções agora, para 2020, é de 1,5 filho por mulher, tá? Menos que 2 filhos por mulher. Então isso mostra um avanço aí na queda dos índices de fecundidade no país, verificado sobretudo por uma melhoria no acesso à cultura, à educação, ao planejamento familiar, aos métodos contraceptivos, e indicam aí um novo posicionamento da mulher, que ela está no mercado de trabalho, ela não é apenas uma mulher do lar, né?
e ao se colocar no mercado de trabalho, ao participar ativamente da vida política e da escola, ela acaba diminuindo aí o número de filhos que ela tem ao longo do tempo. E aí a gente tem um padrão muito parecido com o padrão de família nuclear difundido, né? Que é o pai, a mãe e um ou dois filhos. Esse é um padrão que existe no mundo, que o Brasil já alcançou esse padrão a partir de 2010. Então, outro fator que a gente percebe em termos de estrutura da população brasileira é que tem aumentado o que a gente chama de esperança de vida ao nascer, tá? A esperança de vida ao nascer, ela revela o que? A nossa expectativa de vida. Quantos anos em média vive o brasileiro? Hoje nós temos uma média de 75 anos, embora existam variações por estados e por regiões, mas essa é a média do Brasil. Vivemos em média 75 anos, então é uma média já considerada elevada, né? Mas nem sempre foi assim. Nós já tivemos aí um histórico de uma média de 60 anos, né? Quando nós não tínhamos as condições médicas sanitárias ideais no nosso país e nem havíamos avançado em termos de urbanização, bem como de acesso a políticas públicas. Então, esse aumento na esperança de vida no Brasil nos revela o quê? Né? Que houve uma melhoria, né, nas condições de vida da população. Né? A partir dos anos 60, né, nós tivemos aí difusão de técnicas médicas para o mundo inteiro, cuidados simples, doenças simples que matavam bastante, foram controladas, né? A partir de processos de vacinação, de acesso a medicamentos e a cuidados médicos. Então, esse é um dos fatores que elevou a esperança de vida da nossa população. A gente tem que colocar nesta conta também a melhoria do padrão alimentar, né? Então, via de regra, de um modo geral, o padrão alimentar do brasileiro melhorou, embora, né, em alguns momentos de crise, muitas pessoas vivem em um período de insegurança alimentar, como é o caso agora. Né? Nós estamos passando por uma crise econômica, política, social, e os estudos apontam que metade da população brasileira vive em insegurança alimentar. Tá? Porém, via de regra, a maioria da população melhorou seu padrão alimentar, quando a gente compara com os anos 50. Mais acesso a carnes, proteínas, verduras, frutas. Isso leva a uma melhoria da expectativa de vida e um fortalecimento do sistema imunológico dos brasileiros. Tá? Então, isso tudo resulta de quê? De um acesso a uma maior renda e a uma política de proteção do Estado e de combate à fome. Tá? Na área médica, nós temos aí um avanço significativo que foi verificado a partir do desenvolvimento da difusão de medicamentos, de vacinas e de acesso da população aos postos de saúde, principalmente nas 2 últimas décadas, onde a gente teve aí programas que criaram unidades básicas de saúde para atendimento de casos simples de doenças entre a população. Então, isso eleva de forma significativa a esperança de vida no país. E hoje, por conta desse avanço na esperança de vida, nós estamos realizando no país o que a gente chama de transição demográfica, que é caracterizada pelo quê? Pela passagem do país, de um país em que nós temos a caracterização da maior parte da população de jovens para um país de idosos. Então, a gente pode dizer que nós estamos no meio termo. Hoje, o Brasil é um país de adultos. Então, no futuro, nós teremos a maior parte da nossa população caracterizada pela presença de idosos. Tá? Hoje nós já realizamos a transição de um país de jovens para adultos e no futuro nós seremos um país de idosos. Então nós estamos realizando uma transição demográfica. Nos anos 60, 70, o Brasil era um país de jovens, hoje nós somos um país de adultos. E com rápida queda nos índices de fecundidade e melhoria na expectativa de vida. Então a gente acredita que em poucas décadas nós seremos um país de idosos, que requer uma série de mudanças nas nossas leis, nas nossas políticas públicas, na estrutura do Estado para atendimento, né, das necessidades dessas pessoas. Então, a transição revela-se como um aumento do número de adultos, né, de forma rápida, e idosos,
e uma queda, consequentemente, no número de crianças. Tem ocorrido uma queda no número de crianças e a gente verifica isso, por exemplo, com fechamentos de escolas que antes tinham um grande número de alunos em áreas centrais, né, e que elas passam a ser fechadas por falta de público, ou redirecionadas, redimensionadas. Já na periferia, das grandes cidades, nós temos uns índices de fecundidade um pouco maior. Nesse cenário, nós temos a necessidade de transpor essas escolas de um lugar para o outro. É um dos exemplos que a gente verifica dessa mudança no perfil demográfico do Brasil e da necessidade de readequação do Estado a essa nova realidade. Aqui eu coloquei os dados de fecundidade, olha, a nossa média de esperança de vida é de 75 anos, ok? Alguns estados com uma média um pouco maior. Santa Catarina, 78 anos, Espírito Santo, 77, Distrito Federal com 77, São Paulo também, né? E Minas Gerais, tá bom? Via de regra, as mulheres vivem mais, os homens vivem em média 69 anos, né? E ambos têm uma média de 73, ok? As mulheres vivem mais porque elas se cuidam mais, vão mais ao médico, têm maior cuidado com a sua saúde e se expõem menos a fatores de risco. Os homens se expõem mais a fatores de risco, são mais assassinados quando jovens e têm menores cuidados e atenção à saúde. Então, qual é a tendência demográfica no Brasil que a gente verifica? A tendência verificada é de diminuição do que a gente chama de crescimento vegetativo. O que é o crescimento vegetativo? É o crescimento da população brasileira. Ele é extraído a partir da diminuição da taxa de natalidade pela taxa de mortalidade. Então, o que é que a gente verifica nos últimos anos no Brasil? É que os índices de natalidade caíram drasticamente. Olha, nós tínhamos aqui nos anos 50 46 pessoas por mil nasciam no Brasil. Agora nós temos uma taxa, tá, de pouco mais de 15 por mil, né? A cada 1.000 pessoas nascem 15, né, no conjunto da população. O que aconteceu com a mortalidade? Passou de pouco mais de 20 por mil e nós temos aqui para 8 por mil. Queda na fecundidade, queda na mortalidade. Isso vai se traduzir em baixo crescimento vegetativo. Então, a projeção que a gente tem agora, né, para 2020 é de um crescimento vegetativo de 0,70. Então, é um baixo crescimento vegetativo. Isso vai se traduzir no futuro, né, em menos acréscimo de população, de pessoas, de quantitativo de pessoas à população total do país, tá? Então, essa tendência de queda no crescimento vegetativo, tá menos de 1% aí no Brasil, vai revelar o quê? Uma tendência de que o governo elabore, né, por exemplo, políticas públicas direcionadas a diferentes setores. Por exemplo, vai ter que se pensar a questão da educação. Se nós temos menos crianças nascendo, o governo tem que se preocupar não mais somente com a educação infantil, como foi há muitos anos, a educação infantil e séries iniciais, mas se preocupar com os jovens que já terminaram a educação infantil e ensino fundamental e precisam do ensino médio, mais investimentos em ensino médio, investimento em ensino superior na pós-graduação. Essa é a tendência, porque as pessoas vão viver mais e vão precisar de educação nos níveis mais elevados. A queda nos índices de mortalidade apontam para o quê? Então, se o índice de mortalidade é de 8 por mil, a cada mil habitantes do Brasil, 8 morrem, né? Nós temos aí um apontamento para um aumento da expectativa de vida. Isso significa dizer que o Estado vai ter que criar políticas de proteção aos idosos, acesso à saúde desses idosos, né? Acesso a políticas de proteção, construção de asilos, visto que muitos são abandonados, criação de leis específicas, como existe o Estatuto do Idoso, para proteger essa população, criar espaços de lazer, de convivência, para que essas pessoas tenham um prolongamento, né, da sua expectativa de vida. Criar programas de estudos, né, para essa população e sobretudo, né, fazer reformas na Previdência, como já tem sido feitas no Brasil, né? Se nós temos mais pessoas vivendo, né, mais idosos chegando
a essa fase, nós temos que ter outras pessoas mais novas, jovens, gerando riqueza para garantir que a previdência desses idosos seja paga, tá? E ao mesmo tempo, né, a necessidade, se eles estão vivendo mais, de aumentar um pouco os anos de contribuição, né, e as taxas também dessa população para que a previdência não colapse, né? Como se verificou em alguns países do mundo, em alguns estados do Brasil, que passaram a ter muitos aposentados e poucas pessoas gerando riquezas para, né, sustentar essa população que já chegou à aposentadoria com todos os seus direitos, com todas as suas garantias, né, que a lei previa. Então, há necessidade de reformulação total do Estado brasileiro, quando nós deixamos de ser um Estado de muitas crianças e passando a ser um estado de adultos, um país de adultos, e que seremos no futuro um país de idosos. Há necessidade de mudanças no sistema de educação, na saúde, na previdência, nas políticas de lazer, de alimentação, dentre outras. Na próxima aula a gente continua falando sobre este tema, tratando, né, dessa distribuição da população brasileira e do seu engajamento por setores da economia.